Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do sexto ano de História hoje, né? Falando sobre a formação de Roma, monarquia. Para começar, nós devemos entender que nos estudos anteriores nós conhecemos um pouco sobre a história da Grécia, a sua formação política e social, suas principais cidades e estados, e também a contribuição dos gregos para a atualidade, como, por exemplo, a própria democracia e os Jogos Olímpicos. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre Roma, a capital da Itália, que é hoje uma cidade muito famosa e é uma das mais visitadas de toda a Europa. Nela há uma mistura entre o presente e o passado e também, ao mesmo tempo, aí a gente vai observar que é uma das capitais, né, dos estúdios de cinema, de indústria e também da mídia e da moda, né? É também uma porta aberta ao passado. A partir desse estudo, nós vamos conhecer como Roma surgiu, como se organizava, né, essa civilização e quais as suas contribuições para a atualidade. Aqui nós estamos diante de um mapa onde está representando a localização da Roma antiga, e por isso vamos falar um pouquinho como se deu esse povoamento. A Roma atual ela é muito, mas muito diferente da Roma antiga. Olha só, ao longo do tempo, incêndios, terremotos, construções e reconstruções deram outro aspecto à cidade de Roma, que situa-se na Península Itálica, uma longa faixa de terra em forma de uma bota, e ela avança pelo mar Mediterrâneo. Ao norte, temos aí a península, que é limitada por um conjunto de montanhas, os Alpes, a leste, que é banhada pelo mar Adriático, e a oeste pelo mar Tirreno, e ao sul pelo mar Mediterrâneo. Os primeiros povos que chegaram à península foram provavelmente os itálicos, entre os quais estavam os latinos e também os sabinos. Só que aí o tempo passou e mais tarde vieram os etruscos, depois foi a vez dos gregos, que se estabeleceram no sul da península e também na Sicília. Portanto, itálicos, etruscos e grego foram os principais povoadores da Península Itálica. Mas, por trás de tudo isso, ainda tem uma lenda que fala sobre a fundação de Roma. Essa lenda, ela diz que Roma, ela foi fundada por Rômulo e Remo. E quem eram eles? Eles eram filhos gêmeos de uma deusa, e essa deusa, né, fala que os dois irmãos, eles foram atirados ao mar, né? E ali eles foram salvos por uma loba. Essa loba pegou esses dois gêmeos e amamentou e criou eles dois. Então ali fala que naquele lugar foi fundada essa cidade, né? Ali foi cidade Roma. E após uma discussão entre Rômulo e Remo, Roma acabou assassinando seu irmão, interessando-se aí, né, em fundar a primeira cidade, né, a qual nós atribuímos o nome de Roma. Então tem uma lenda por trás aí da fundação de Roma. Mas nós também temos aí uma versão histórica da fundação de Roma, que diz que por volta do século X a.C., às margens do rio Tibre, havia também várias aldeias habitadas pelos latinos, que era um povo que se dedicava ao pastoreio. No século VIII a.C., ameaçados pelos sabinos, seus vizinhos os latinos, eles se uniram e fundaram a cidade de Roma. Nos primeiros tempos da monarquia, entre os anos de 753 e 509 a.C., a cidade de Roma, olha só, era um local onde se localizavam os templos religiosos. Ali, os chefes das famílias eles se reuniam e discutiam assuntos de seu interesse. E por volta do ano 600 a.C., os etruscos se estabeleceram em Roma como comerciantes, como prestadores de serviço e acabaram ganhando poder, conseguindo assim o governo da cidade. Roma e o tempo dos reis. Como era Roma no tempo dos reis? Olha só, no governo dos reis etruscos, Roma se tornou próspera e moderna. Pântanos foram drenados, construíam-se redes de esgotos, altas muralhas e uma ponte ligando as duas margens do rio Tibre. Assim, Roma se tornou uma cidade próspera e também protegida. Dos etruscos, os romanos, eles assimilaram ali vários conhecimentos, principalmente no ramo da engenharia, como o uso do arco, né, nas construções.
Então, aqui vocês estão vendo essa imagem, onde mostra aí os reis, né? E Roma durante esse período. A sociedade romana, no tempo da monarquia, a gente vai observar que essa sociedade ela era formada basicamente por 4 camadas sociais. Primeiro a gente vai ter aí os patrícios, depois nós teremos também os plebeus e temos os clientes, e a gente vai observar que a maioria ainda, né, em pequeno número de escravizados. Então, haviam aí essas 4 classes. Os patrícios, eu posso dizer assim, que eles estavam no topo. Depois, os plebeus, por fim, os clientes e também um pouco aí dos escravos. Ainda, infelizmente, ainda existia a escravidão. Já em relação à política, no tempo da monarquia, nós vamos observar que o rei ele era a maior autoridade da cidade, mas ele não exercia o seu governo sozinho. Ele era auxiliado pelo Senado, que era formado pelos chefes, né? Os chefes das principais famílias, né? E também por uma assembleia que era composta aí por sociedades, né? De soldados, na verdade, com até 45 anos. Na Roma Antiga, o cargo de rei não era hereditário, ou seja, não passava de pai para filho. Quando o rei morria, o Senado ele fazia ali uma reunião e nessa reunião ele escolhia seu novo sucessor. E a Assembleia ela se manifestava contra a escolha ou a favor dela. Então, o poder do rei não era hereditário, tá? O poder do rei ele era limitado pelo Senado e também pela Assembleia. Então, o rei ele não tinha aquele poder total, aquele poder absoluto. Os patrícios eles controlavam o Senado romano e não concordavam com o domínio etrusco sobre Roma. E aí foi o que aconteceu em 509 a.C., que, aproveitando-se do envolvimento dos etruscos em guerras com os povos vizinhos, os patrícios eles derrubaram o rei etrusco Tarquínio e o soberbo, né, e fundaram aí a República. Agora que vocês já sabem um pouquinho sobre a fundação, a origem de Roma, vamos exercitar um pouquinho o que nós aprendemos? Então, primeiro, de acordo com o que estudamos sobre a formação de Roma, responda. Letra A. Por que a Roma atual ela é diferente da antiga? Letra B. Onde Roma está localizada? Letra C. Quais foram os primeiros povos a ocupar o território? E a letra D. Quais os principais povoadores da Península Itálica? Eu falei logo lá no início, tá? E a segunda questão diz assim: existem 2 versões para explicar a formação de Roma, uma lendária e uma histórica. A letra A, você vai citar quais são essas versões. A letra B, você vai falar qual versão você acredita que é mais provável. Você acha que é a versão histórica? Você acha que é a versão lendária, onde conta aquela lenda? E aí você vai justificar a sua resposta. A terceira questão, você vai apontar algumas mudanças ocorridas em Roma durante o reinado dos reis etruscos. E a quarta questão, você vai responder: durante a monarquia, como a sociedade romana estava organizada? Quinta questão, vocês vão observar essa imagem, ela está representando o Senado romano. Em seguida, você vai responder as questões e a letra A, você vai descrever o que você vê na imagem. A letra B, no tempo da monarquia, qual era a função do Senado romano? A letra C, o cargo de rei não era hereditário e caso ele morresse, como era feita a escolha de um novo rei? Então, foi o que eu expliquei para vocês, não passava de pai para filho. Então, o que iria acontecer aí? E a letra D, quem controlava o Senado romano e o que foi feito após a morte do rei Tarquínio. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado e qualquer coisa é só chamar.